Guerreiros Libertos de Zion, muito boa tarde. Pessoal, eu tenho um recado aqui para estar passando aqui para vocês, que essa vai ser agora uma fase em que o canal ele vai ter poucas atualizações, né? Esses últimos dias eu lancei aí alguns vídeos assim meio em sequência, mas pessoal, eu vou justificar aqui o porquê disso, né? Eu estou estudando, pessoal, para tirar o CNPI, né, que é a Certificação Nacional do Profissional de Investimentos, né? Tendo em vista que o quadro Finanças aí do canal, eu venho passando aí informações importantes aí sobre vida financeira aí para vocês, compartilhar um pouco do que deu certo para mim, né? Então eu resolvi, pessoal, me tornar um profissional do mercado financeiro. Então, pessoal, como tem que prestar a prova da PMEC, e são duas provas na verdade, né? Conteúdo brasileiro e conteúdo global, né? Que é o específico, né? De análise fundamentalista. Então eu venho deixar essa informação aqui. Antes de entrar para a pauta do vídeo, pessoal, eu gostaria aqui de fazer duas recomendações aqui de canal, né? O primeiro deles é o Resistência Masculinista. É um canal que eu descobri aí recentemente, né? Ele havia sido derrubado e voltou, então vamos dar uma força lá pro Resistência Masculinista e também pro rapaz Bastiato Lapriani. É um cara que eu vejo uma visão muito fantástica por parte dele. Então queria deixar essas duas recomendações aqui. Excelentes canais, o Resistência e o Bastiato. Bom, pessoal, eu vou contar aqui uma situação que aconteceu essa semana comigo, né? Muitos criticam, né, que o ambiente das academias são ambientes manginásticos, né? Eu não vou negar que isso é um fato, né? Eu tô lá, então eu sei como é que é lá dentro. Porém, pessoal, eu como um cara da Red Pill, MGTOW, certinho aí, eu vou contar aqui uma situação que aconteceu. É bem rápida, né? Mas vocês vão ver que o quanto o ego das capivaras é frágil e o quão arrogantes elas estão. Estava eu, né, num belo treinando normal, numa pausa entre um exercício e outro, até que havia duas balzacas no agachamento rack, né, que é um aparelho que tem lá para fazer agachamento. E havia muitos pesos, né? Às vezes o pessoal não desmonta, né? Aí acaba ocorrendo essas situações aí, né? Outra pessoa vai usar e tem que desmontar aquele monte de peso. Isso é mais mulher, né? Porque homem não se importa. Mesmo que seja um iniciante, o cara dá um jeito, né? Ele se vira lá. Aí o que acontece? Eu estava próximo a esse equipamento, né? E no meu intervalo entre um exercício e outro, eu sempre estou de fone, né? Então, já que é pra ninguém falar comigo. Então, eu estava de fone, aí eu vi vários relances, essa mulher olhando pra mim, mexendo a boca, né? Eu ignorei uma, duas. Eu falei, não vou ignorar a terceira não. Vamos ver o que essa, né, quer. Aí tirei o fone e só olhei rapidamente pra cima, assim, aquele gesto, tipo, o que que é? Aí ela apontou, tira aqui pro peso e falou assim pra mim, tira aqui. Aí eu, não, peça pro instrutor, é ele que trabalha aqui. E pus o fone de volta e continuei, pessoal. Aí, galera,
vocês não vão acreditar o chilique, entre aspas, assim, né, que essa mulher deu na hora. Ai, mas como assim? Não vai me ajudar? Nossa, que absurdo, que não sei o que. Blá, blá. E ficou, né, por horas indignada, pessoal, porque eu me recusei a pagar de mangina, né, que eu não fui lá ajudar ela, sabe? Eu não, pessoal. Elas que se virem, né? Eu não tô lá pra ficar bajulando nenhuma, né? E, pessoal, foi um alarde muito grande, assim. E não é a primeira vez que eu faço isso, pessoal, na academia de esnobar modernetes, né? Teve um dia também que eu estava fazendo a cadeira extensora, né? É literalmente uma cadeira na qual você posiciona os pés num suporte lá, aí você ergue, né, a perna assim e estica, né? Aí faz um movimento extensor, né? E eu não estava conseguindo ajustar o encosto, né? E tinha uma modernete na cadeira extensora ao lado, né? Aí eu tentando ajustar o banco, não consegui. Aí eu ela começou a me chamar, né? Falando: "Ei, moço", mas eu de fone, né? Então, como eu tava de fone, eu nem dei atenção, né? Já não ia dar atenção independente do fone ou não. Só que aí chegou um dado momento que eu olhei pra ela, né? Ela falou: "Ah, se você quiser, é, reveza aqui comigo, que não sei o que". Eu: "Não, pode ficar aí, eu não pedi sua ajuda". Aí saí e fui atrás do instrutor para me ajudar a ajustar o banco, né? Que o instrutor lá, ele é da hora comigo, né? Então eu posso contar com a ajuda dele, né? Sendo que na maioria das academias os instrutores deixam o pessoal se lascar lá e só fica manginando as modernetes, né? Aí, pessoal, essa mulher, ela também deu um baita de um chilique, pessoal. Nossa, não acredito nisso. Eu fui muito generosa tentando ajudar e o cara me trata desse jeito, sendo super grosso, estúpido, blá 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 blá. E assim, pessoal, o mesmo tom que eu tô usando aqui é o mesmo tom que eu usei com elas, entendeu? Então, não é que assim eu gritei, né? Eu fiz escândalo ou falei de forma ríspida. Não, eu falei normal. Só que é para vocês verem, pessoal, o quanto essas capivaras elas têm o ego frágil, né? Se você não se dobra para elas ou esnoba elas, né? Isso se torna aí a derrocada delas. Elas ficam possessas. Não, como assim, mano? Esse cara, como assim, mano? Esse cara se recusou a, a me manginar, mano. Isso não pode acontecer, não, caramba. Não, eu sou uma abelha rainha que não sei o que. Ai, caramba, galera, é fogo. Fogo, fogo, fogo. E então, pessoal, é basicamente isso, né? Quando quando elas se veem rodeadas aí de manginas, né? Elas se sentem as últimas bolachas do pacote, sabe? Aí quando chega alguém que não dá a mínima pra elas, aí elas
se fazem de vítima, né? Tentam se fazer de coitada ou se indigna, porque não, como assim o cara não quis ser mangina? Eu sou eu todos os homens têm a obrigação de me manginar. Como assim o cara vai fazer isso, né? Ai, galera, é cada uma. Por isso, pessoal, que é por essas e outras aí, é que eu não me importo se ficarem surgindo cada vez mais mulheres como aquela psicopate lá. Porque aquilo lá, pessoal, eu até tenho mais respeito por ela do que religiosas medievais e camaleoas, né? Porque a psicopate, cara, ela só tá dando a letra de quem elas são, né? Quem todas as mulheres são, né? Então, eu prefiro muito mais uma mulher que deixa a verdade assim escancarada do que essas que fica se fazendo aí, sabe, se pagando, se camuflando assim, sabe, galera? E, meu, é um negócio assim ridículo, cara. Então, por mais que, com certeza, eu não vou negar, tudo que ela falou lá nos vídeos dela é um absurdo, sim, com certeza, é um absurdo. É algo que é repugnante, né? Essa é uma palavra que cabe mais, né? No significado, é repugnante, né? Mas pelo menos é a verdade, pelo menos ela não tá enganando ninguém, não tá se fazendo de virgenzinha, né? Pra tirar proveito de um homem bom, entendeu? Então, pessoal, é melhor, não. Tem um pessoal que, que fica realmente indignado, né? É realmente algo para se indignar mesmo, né? Mas, não, como assim? Como que essa mulher fala um negócio desse? É uma afronta que não sei que não, deixa, tem que deixar, né? Então, assim, pelo menos ela tá falando a verdade, ela tá abrindo o jogo, ela tá falando e mostrando quem realmente é, ela tá, ela tá, ela tá passando até mais red pill do que nós aqui. Vocês estão entendendo a seriedade do negócio? A psicopate, ela tá dando mais red pill do que nós, porque a visualização que o vídeo dela ganhou, pessoal, vocês não fazem ideia. Vocês não fazem ideia. Então, talvez no momento daquela postagem do vídeo dela, ela redpilou mais homens do que nós, que temos um canal totalmente voltado para isso. Então, assim, eu quero mesmo é que mais modernetes vão lá, fala mesmo, não gosto de pobre, né? Por mim, eu quero que todos os homens pobres, né, sejam erradicados. E a gente só quer grana e vida boa. Nem de homem a gente gosta. A gente só quer grana e vida boa. Pera aí, pessoal, minha pizza chegou. Pessoal, me desculpem. Acabou chegando a pizza aqui. Aí tive essa breve interrupção aí. Mas vamos lá. Então, eu prefiro, pessoal, que continue essas mulheres aí se revelando, se mostrando, né? E, e que a verdade apareça, né? Porque o canal dela tá redpilando aí muitas mulheres, né? Quer dizer, muita. Ô louco! Tá redpilando muitos homens
Então o que que acontece? É... Quanto mais elas se mostrarem, mais a verdade aparece e pior vai ser para elas. Para elas mesmas. É... Porque tá ficando cada vez mais escancarado o negócio, né? E melhor assim. Porque aí, futuramente, pessoal, todas essas mulheres que tiveram esse tipo de atitude, uma hora ou outra, elas vão ver a consequência de viver aí na farra, né? E todas essas questões aí em relação a relacionamento, de não respeitar homens decentes, né? E tudo mais. Na própria hora que já não tiver mais o poder de barganha. Porque uma bonitinha, ela arranca uma grana ali, né? Fica com um cara destacado lá, né? Quando consegue. E tá certo, né? Até que hora que bate lá a wall e ela fica em desespero. Mas pra mim isso não faz nenhuma diferença. Que eu vou ficar de boa. De boa, pessoal. Ai, sabe o que vai acabar acontecendo, galera? Vai começar a talvez a chegar a ter até leis que tentem obrigar a gente a casar, sabe? E eu tenho muito medo disso. Porque aí pode até acabar virando uma caça aos bruxos, né? Inverteu-se os papéis, digamos assim. Mas, sei lá. Porque a minha ideia, pessoal, como migtal, é só ficar de boa, sabe? Fugir de problemas, me esquivar e assistir isso, sabe? Ver toda essa queda. Porque é fogo. É fogo e passar esse conteúdo assim para vocês, porque nunca de todos os momentos em que eu tive perdido na Blue Pill, eu sempre encontrei respostas inconclusivas ou insatisfatórias. Então, a nossa mensagem, pessoal, ela tem que sobreviver e percorrer o máximo de lugares possível para que mais homens bons aí sejam alcançados, né? Eu tomei essa mesma nobre missão entre aspas, né? Quando eu comecei a assistir o Padrinho, né? Quanto mais homens eu puder salvar, homens bons, verdadeiramente bons, que apenas estavam como eu, só não sabiam o caminho correto e precisavam de uma resposta fora das respostas que a Matrix nos dá, né? Eu já ficaria contente, de verdade. E pra mim é gratificante poder ajudar uma pessoa só que seja. Bom, pessoal, por hoje era isso. Deixem o like aí, comentem, pessoal. Se não é inscrito, se inscreva no canal, bate no sino e até a próxima.